Tito 2:11. Aí, ó, olha que beleza. A colinha já está no esquema. Eu vou fazer aqui a leitura e você acompanha aí na sua Bíblia. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Ensine essas coisas, também exorte e repreenda com toda autoridade, que ninguém despreze você. Capítulo 3. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos para toda obra, que não difamem ninguém, que sejam pacíficos, cordiais, dando prova de toda cortesia para com todos. Pois nós também no passado éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Que texto, irmãos. Glórias a Deus, vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por esse texto, por essa oportunidade que nós temos de passar por toda essa carta. Em mais uma etapa dela, a penúltima etapa dessa série de mensagens, onde o Senhor tem edificado a tua igreja nesse tempo tão difícil que nós vivemos, tempos de superficialidade, de mentiras. O Senhor tem nos edificado. E eu te peço que mais uma vez nessa noite a tua palavra venha cumprir esse objetivo. Firma os nossos pés na rocha que é o Senhor e nos edifica segundo a tua soberana e perfeita vontade. É o que eu te peço nessa noite, te pedindo também que me abençoe, me ajude, Senhor, dentro das minhas limitações, para que eu possa ser aquele que venha transmitir o seu querer para a igreja. Não deixa nada nos impedir de te ouvir nessa noite. Remove as distrações, remove a ansiedade do pregador, remove os corações distraídos que não estão aqui, talvez tão concentrados para ouvir a tua palavra. E que o Senhor seja o centro deste momento. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, nós vimos até agora a grande dificuldade de ser crente em Creta. Olha aqui, né? Um joguinho de palavras. É difícil ser crente em Creta. Virgínia perguntou, cretinos tem a ver com Creta? Eu falei, não é isso. As pessoas ficam pensando, né? Quem é de Creta é cretino. Não. Depois, quem quiser, no final eu explico. Tem a ver com crente, mas é outra coisa. Essa ofensa surge no meio do cristianismo, mas não tem a ver com Creta. Mas que povo difícil. Povo que cultuava a mentira. Povo que vivia gostando de falcatrua. E não só era difícil por causa dessa cultura, mas porque o povo da igreja de Creta estava gostando do entretenimento. Entretenimento e teatro teológico. Foi o que eu falei pela manhã. E esse entretenimento não estava só na igreja, num templo bonito, como a gente está aqui hoje. Não, esse entretenimento entrou nas casas das pessoas. A gente falou disso de manhã. E o que Paulo, na condição de apóstolo, que nomeou Tito como bispo daquela região, fez? Ele não mandou apenas o povo calar a mentira. Calem os falsos profetas. Ele mandou, mas não só isso. Calar o falso ensino não era suficiente. E calar com a sã doutrina, que é a palavra de Deus, que o pastor Tito deveria pregar. Não só isso, mas o apóstolo nos impulsionou Tito a formar uma igreja cuja vida comum transforme o evangelho em algo visível para todos aqueles que observem. Testemunho pessoal que revele a beleza do nosso Salvador. Isso está no texto. Uma vida que revele a beleza do Salvador, gente. A salvação, ela é muito clara por meio da revelação progressiva de Jesus. Ela é teológica, ela é perfeita, mas ela é
bela também. Amém? Então nós precisamos fazer isso como? Com testemunho pessoal. Quanta coisa maravilhosa a gente pode fazer e aprender para sermos crentes melhores e testemunharmos melhor. E se a igreja estiver assim, nós estamos bem. Amém? Isso é um resumão. Uma igreja poderosa. Mas existe uma pergunta implícita no ar. Uma pergunta indireta, capciosa. Como é que a gente vai fazer tudo isso, gente? Se nós somos assim, ruinzinhos, pecadores. A pergunta é, de onde vem, pergunta assim pro seu irmão do lado, de onde vem a força para fazer isso? Como é que a gente vai fazer? Fala para ele. Como é que a gente vai ser essa igreja toda, gente? O Lins consegue? Nossa igrejinha aqui consegue? Gente, como? Consegue, seu Ivo? Mas como, irmãos? Como? Como eu posso viver assim? Como eu posso não ficar aqui só falando coisas bonitas? Porque isso os falsos mestres faziam. Coisas bonitas. Era errado, mas falavam bem. Falavam com retórica. Como o apóstolo Paulo também falou em Colossenses, vãs sutilezas, doces de ouvir. Mas como fazer isso? Porque afinal de contas eu sou pó demais. E vocês? Eu sou assim, carne de pescoço. Se você pensou assim também, tu é crente. Quando a gente se acha demais, olha, cumpre nascer de novo, hein? E a resposta de Paulo para essa pergunta é maravilhosa. Qual é a resposta para essa pergunta? Como a gente pode fazer assim? Graça. Pela graça. E essa vai ser de cara a nossa micromensagem de hoje. Vocês estão pegando várias micromensagens. Fala comigo aí. A mesma graça que nos salva é a graça que nos educa, mas também nos transforma e nos envia. Essa é a mensagem de hoje. É assim, com a graça, que nós conseguimos viver a árdua tarefa de cumprir aquilo que o Senhor nos manda nesses dias tão difíceis. Amém? Versículo 11. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. É a graça que nos tira desse sistema corrupto e nos dá um pouco de brilho, não pelo nosso brilho, mas pela luz que é Jesus. A graça, irmãos, não é uma ideia. Porque tiveram muitos idealistas ao longo da história, pessoas que tiveram bons pensamentos. A graça também não é um conceito assim abstrato, poxa, vamos explicar a graça. Ela também não é um sentimento religioso, coisa que os falsos mestres conseguiam fazer com o pé nas costas. O apóstolo Paulo ele foi claro, direto. Irmãos, a graça apareceu na história daquela cidade e também na nossa história, em carne e osso, por meio de Jesus Cristo. E a palavra manifestou carrega essa ideia de algo que estava oculto, mas foi revelado. E não só para as pessoas daquele tempo, para as testemunhas oculares de Jesus, para aqueles que vieram poucos anos depois, como os cretenses, mas para nós. Isso é muito importante porque a salvação não foi descoberta pelos homens. A gente não chegou, vamos cavar aqui, opa, salvação. A gente não viu Jesus e falou, olha, eu vou me render a Ele. Não, eu sempre critico uma música que é até gostosinha. Eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Escolhe nada, é Ele quem escolheu você. Amém? Ela foi revelada por Deus, não por mim. Eu vou lá procurar Deus. Não, eu estava morto nos meus delitos e pecados. E no meio da minha morte, eu conheço a Deus pelo novo nascimento que Ele faz dentro de mim. Isso é muito importante. Nós falamos de tantas virtudes aqui que os pastores têm que ter, que a igreja precisa ter, e vamos falar ainda. Mas nada disso jamais. Virtudes espirituais não vão brotar do nosso bom senso, do teu homem, da mulher que você é naturalmente. Amém? Efésios 2, capítulo 8. Efésios 2, versículo 8. Texto muito conhecido. Efésios 2:8, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus e não de obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém se ache demais. Então, fala aí pro seu irmão, cutuca ele. Você é uma bênção, mas calma lá, é dom de Deus, hein? Segura essa marimba aí, vai devagar. Verso 12 de Tito 2. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa. Tem uma brincadeira que eu e o pastor Anderson, a gente sempre faz, a gente liga, a gente manda áudio um pro outro, a gente fala, fala pecador! Né, pastor? Porque isso é verdade, gente. É a realidade. Irmãos, nós precisamos adquirir um senso maduro da nossa condição caída. A gente chama isso de teologia humilhada. A gente não é grandão, não. Nós somos pequenos e nós carecemos da salvação que não vem de nós. Isso está aqui.
É uma obra que vem de Cristo. E nós somos naturalmente, pela nossa condição caída, a gente precisa enxergar isso, mal educados. Nós estamos em oposição com a criação, entre nós mesmos e contra Deus. A gente não está educado, não. Nós estamos numa condição destrutiva em relação ao que Deus criou e ao que Ele é. A nossa vida comum, ela tende ao erro, ela tende a fracasso a respeito do que é espiritual, especialmente. O que nos faz diferentes? A graça. Eu bebia muito, não bebo mais. Eu mentia muito, não minto mais. Eu adulterava, então eu não vou adulterar mais. Por quê? A graça. Irmãos, a graça de Deus em Jesus, ela muda o nosso coração e depois ela muda o nosso comportamento também. Eu costumo dizer, e eu sempre já falei isso aqui várias vezes, nós somos salvos de forma definitiva quando nós nascemos de novo, da condenação eterna. Mas existe um processo de salvação que dura a vida inteira e ele se chama santificação. Nós vamos sendo salvos do sistema desse mundo um pouquinho a cada dia. E nós vamos sendo transformados. Isso vem pela graça. Por isso esse processo é esperado. Eu não posso ser salvo e não ser transformado aos pouquinhos. Se isso não acontece, temos um problema. Porque se espera de um crente os frutos de uma nova história. Quando nós vivemos assim, o apóstolo Paulo diz, aguardamos a bendita esperança. A gente está entre duas fases. O que ele quer dizer aqui? A graça já apareceu. Ela já te salvou, amém? Quem é salvo, diga amém. Amém. Se você é salvo, ela já apareceu para você. Mas a glória ainda vai se manifestar também na volta de Jesus. Então a gente teve um grande momento, que é o nosso novo nascimento. Agora a gente está na espera da segunda vinda de Jesus. Estamos entre essas etapas. Quem tem esperança ainda na volta de Jesus aí? Quantos esqueceram? Diga, Deus é bom. Ah, viu? Peguei vocês. Irmãos, nós não podemos esquecer nisso. Isso faz toda a diferença. Isso também é um fruto da graça. O ponto alto dessa mensagem está no entorno da graça de Deus hoje. Você consegue compreender e ter verdadeira gratidão. Paulo está apontando o caminho para a gente compreender como ser igreja de verdade num tempo de mentira. Você consegue compreender a graça na tua vida com gratidão no teu dia a dia, minha irmã? Meu irmão, você consegue? Para você entender, imagina uma criança no orfanato. Ela não tem sobrenome familiar. Ela não tem herança. Ela não tem família, não tem pais, irmãos. E ela não tem um futuro definido. Ela está lá no orfanato. Mas um dia, um homem surge do nada. Entra no orfanato e ele adota ela. Ela não é escolhida porque ela teve bom comportamento. Aquele homem, até aquele momento, não teve uma relação com ela. Mas ele escolhe adotar não porque ela foi especial. Irmãos, a adoção não acontece porque a criança merece. Ela acontece porque alguém decidiu fazer daquela criança um filho, uma filha. Isso é graça. Essa criança sou eu. Essa criança é você. Eu sou o pobre pecador perdido, como uma ovelha sem pastor. E um dia Jesus passa perante a mim, eu no chão como mendigo. E ele me alcança, me adota e me faz filho. Eu não tinha nada para dar, nós não tínhamos nada para dar. É isso que o texto está nos ensinando. Mas ele decide, sem nenhuma contribuição, adotar essa criança. Ela não tinha nada para fazer. E essa criança adotada, já filha, ela terá um dia uma herança eterna. Lá na frente, nós somos essas crianças carentes do tempo vindouro, mas já com algo muito poderoso para celebrar. Já somos filhos de Deus. E agora nós, como essa criança, vivemos e precisamos obedecer, admirar o nosso Pai que fez algo por amor a nós. O Pai que mudou a nossa história. Isso é implícito no coração de alguém que foi adotado. Eu sou adotado, alguém muda completamente a minha condição. Me inclui numa família e eu não tenho gratidão por isso, tem algo de errado. Se você nasceu de novo, existe um fruto esperado porque ele mudou a tua vida. Existe um glória a Deus que precisa ecoar do teu coração. Porque você não é mais órfão. Jesus te fez filho, ele te adotou. Compreender a graça é ter um coração agradecido até o último dia, até a última gota de vida da tua existência. Enquanto nós aguardamos Jesus voltar, a gente quer falar disso, porque isso transborda de dentro de nós para fora.
Jesus deixa de ser um personagem da história da humanidade para ser o personagem principal da nossa história. Ele não foi alguém que veio e mudou a história da humanidade. Tem muita gente que fala isso. Jesus mudou a história da humanidade, mas quando ele te salva, ele te adota, ele mudou a tua história. É uma perspectiva diferente. O teu testemunho pessoal começa com: Jesus me fez nascer de novo. Algo pessoal entre você. Quando o Espírito Santo te faz nascer de novo, você olha e contempla a mensagem. Você passava na frente da igreja, ela não era nada. Era só um bando de religiosos reunidos cantando. Só que um dia você passa nas portas dessa mesma igreja e agora você faz parte dela. Tudo mudou, porque antes era só a história de algumas pessoas, mas agora Jesus é o teu Senhor. Isso faz toda a diferença. Enxergar Jesus como centro da história era uma chave para Tito colocar em ordem aquela igreja. Vocês lembram no início? Paulo fala: bota a igreja em ordem. Está desordenado. Como é que ele vai botar a igreja em ordem se Jesus não está no centro? É circuncisão, são as leis antigas. Jesus precisa voltar para o centro. Por isso que Paulo trouxe aqui o mestre ao centro dessa maneira. Olha o versículo 14, olha lá. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de remir, olha a totalidade, toda a iniquidade e purificar para si mesmo, olha, centro em Jesus, um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Ele fez sozinho a nossa transformação, não teve participação nossa. E ele fez isso para que nós fôssemos dele. O centro está nele. Interpretando esse texto aqui, nós podemos pensar que Tito estava enfrentando uma situação difícil para conseguir trazer Cristo para o centro. Depois ele fala: ninguém despreze você. Ele incentiva Tito: vai, prega isso. E pelo contexto, eu imagino, fazendo a exegese desse texto aqui, que lideranças desses falsos mestres iam nessa contramão. Tito precisava cumprir essa missão. Irmãos, desprezar a centralidade de Cristo é desprezar tudo. Tito não precisava agradar Creta, ele precisava anunciar e aplicar Cristo como Redentor no centro sem medo. Irmãos, a igreja do Unis não existe para ecoar a cultura, ela existe para ecoar aquilo que Cristo faz dentro de cada um de nós, nas nossas casas, nas nossas famílias. Eu pergunto a você: onde Jesus precisa voltar ao centro? No seu cotidiano, quais são as áreas da sua vida em que ele precisa regressar ao posto de tudo, de ser o seu tudo, lembrando que ele fez você nascer de novo para que você fosse povo dele, como no seu trabalho. Quando nós temos Jesus no centro do nosso trabalho, nós não simplesmente queremos ganhar dinheiro, ter uma profissão de sucesso, mas nós pensamos e sonhamos como o que fazemos. A faculdade que nós vamos concluir pode de alguma maneira contribuir para alcançar alguém para Jesus. Porque ele também tem uma graça que não só nos salva, transforma, mas nos envia. Com o seu cônjuge, por exemplo, você escolhe amar quando não é fácil. E não escolhe o interruptor do divórcio como primeira opção. Cristo no centro, dentro dos casamentos, é um casal que não gira no entorno do próprio ego, mas segue em direção ao reino, lutando contra as possibilidades de encerrar com uma família. É um namoro que tem Jesus no centro, não só privando o seu relacionamento que ainda não é de um casal, conservando a pureza, mas até antes disso, quando você vai escolher a pessoa que vai se relacionar com você, porque um namoro que coloca Jesus no centro não está em julgo desigual. Jesus na sua vida no centro, o teu dinheiro não te governa, você é generoso. Amém, irmãos? E nós poderemos aplicar isso em todas as áreas das nossas vidas, porque assim deve ser. Como nós vamos fazer isso? Pelo que Paulo explica aqui, pela misericórdia de Deus. E Paulo agora sai do lar, do trabalho, e entra na vida pessoal, pública. Ele leva meio que a gente numa praça pública. Vai ter discussões aqui, debates, confrontos a respeito de opiniões pessoais. E ele passa a falar sobre como nós lidamos com as autoridades e com os irmãos, e que devemos lidar uns com os outros de maneira educada e harmoniosa. Irmãos, o evangelho que nos transformou por dentro, ele precisa transparecer na forma como nós lidamos com a sociedade. Em como nós estamos vivendo em harmonia com os nossos irmãos e com as pessoas que nos cercam, o nosso vizinho. Mesmo que você seja contrariado, mesmo que a sua vida seja afetada, nós precisamos ter uma postura que imite a Cristo. Irmãos, aqui, antes desse tempo, na verdade, Cristo era uma autoridade cósmica, mas ele se submeteu à autoridade romana e ele era Jesus. Ele é Deus. Ah, Rafael, me desculpa, mas eu não dou satisfação para ninguém. Eu pago as minhas contas.
Irmão, você é maior do que Jesus? Paulo ensina, respeite as autoridades e obedeça. Ah, mas ele é de direita e eu de esquerda. Isso é muito importante para esse ano que nós vamos viver hoje aqui. Ou vice-versa, né? Irmãos, todos os dias. Não importa se você paga as suas contas. E lembre-se, quem te dá um emprego, quem te dá o salário, o teto é o Senhor. Todos os dias nós damos satisfação a Jesus a respeito de como nós nos portamos em público. Quando Paulo diz que o cristão se sujeita às autoridades, ele não está aqui dizendo que nós concordamos com tudo que um político faz, por exemplo, e nem que nós abrimos mão da consciência cristã, não é isso, mas ele nos indica uma postura de reconhecimento ao próprio Deus, que instituiu tudo que há nesse mundo. Em tempos de eleições desse ano, precisamos considerar isso com alto cuidado. Porque esse ano, mais uma vez, irmãos, a igreja corre o risco de trocar o amor e a comunhão por bandeiras políticas e projetos de poder temporários. Se você é um salvo, você ouve essa mensagem, isso está no texto. Você precisa, vença quem vencer, agir como um crente. Ah, mas a corrupção e tal, eu não vou conseguir. Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2, versículo 20. Daniel 2, 20. Dizendo, bendito seja o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Ele é ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Irmãos, ele derruba reis e governantes com um sopro. Se tem um governante corrupto agora e ele não quisesse lá, agora ele derrubaria. E se você não crê nisso, você não crê na palavra de Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus. Romanos 13:1 diz que todas as autoridades são estabelecidas por ele. E Salmos 103:19 diz que ele estabeleceu tudo. O seu trono está nos céus e ele governa sobre tudo. Ou você confia em Deus na gestão do mundo, ou não. Irmãos, ele estabeleceu um rei ruim como Saul, ele estabeleceu um rei bom como Davi, ambos pecaram, um foi melhor que o outro, amém? Mas o trono de Deus nunca esteve abalado nem por um dia sequer. Quando Paulo diz em Romanos 13 que toda autoridade é estabelecida por Deus, ele não está afirmando aqui que toda autoridade é justa e que o Senhor abençoa os atos malignos de pessoas. Não, mas que todo governante está debaixo da mão de Deus. Ele não perdeu a mão. Você acredita que Deus perdeu a mão? Eu não creio nisso. Afinal, Deus é bom. Paulo, não só aqui em Romanos, mas também no nosso texto, ele nos afirma e nos indica algo maior. Nenhuma autoridade neste mundo é autônoma. Todas elas estão governadas primariamente por Deus. É claro, nós precisamos voltar com responsabilidade, mas isso não anula o poder de Deus, que controla tudo. Irmãos, Abacuque tem um texto que fala, eu suscitei os caldeus para ir contra vocês, eles são maus e eles vão governar vocês, e isso vem de mim. Ou você crê nisso, ou você não crê na palavra de Deus. Muitas vezes governantes injustos podem ser chicote e juízo de Deus para nos colocar nos eixos segundo a sua soberana vontade. E nós precisamos dizer, amém, que seja feita a sua vontade. Irmãos, não tumultuemos em 2026. A comunhão dos santos está aqui, nesse texto. Seja harmonioso, seja harmoniosa. Não tumultue a convivência dos santos por meio de opiniões, casos políticos. Não falem mal dos seus irmãos. Não fale mal dos seus vizinhos. Pelo contrário, seja um ponto de equilíbrio no momento de caos que eu sei que nós vamos viver nessa nação em outubro. Eu não estou dizendo que isso vai ser fácil. Às vezes você quer sacudir o teu irmão de tanta besteira que ele fala. Não estou dizendo que vai ser fácil. Mas o texto nos indica e nos ajuda a como pensar sobre isso. Amém? Para fechar, nossa última análise do texto. Pois nós também no passado, Tito 3, versículo 3, desculpa, esqueci de mencionar. Versículo 3 de Tito 3. Pois nós também no passado éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e seu amor por todos, ele nos salvou não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador
consolador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. É difícil, mas então como é que a gente faz isso? Como não romper a comunhão? Como não virar refém da raiva de alguém que tem uma opinião oposta à sua? Da ironia, da soberba espiritual? Paulo começa aqui instruindo que nós devemos não simplesmente fazer algo, mas pensar como nós éramos. Eu vou fazer. Não, às vezes não é falar, às vezes é não falar. Há tempo de falar e há tempo de calar. Como é que a gente era antes? Nós éramos no passado, nós tínhamos muitas coisas depondo contra nós. Uma reflexão ao passado, ele não aponta o dedo para os de fora. Ele nem fala mais das autoridades, ele fala, obedeça. Seja uma bênção no meio dos seus irmãos. Mas ele puxa para o que você era. Irmãos, antes de nós termos opiniões diversas políticas, nós precisamos lembrar que nós tínhamos uma natureza caída. Não éramos flor que se cheire. Mas esse governante é um canalha. Eu também era. E Paulo, não sou eu que estou dizendo, não. Ele descreve algo muito pior do que um canalha. Olha as palavras que ele usa, está no texto. Insensatos, desobedientes, desgarrados, dominados por desejos, vivendo em maldade e inveja, odiando e sendo odiados. Não parece assim falar de canalha isso aqui? Era eu, esse texto aqui acho que era eu, gente. Acho que ele pensou em mim quando ele escreveu isso aqui. Essa é a fotografia do coração humano sem Jesus. E a gente olha para o irmão e pensa, esse cara é um tolo, é um curto. É um burro porque ele é de esquerda. Ele é um burro porque ele é de direita, porque ele gosta desse candidato. E a gente esquece que a gente não é porcaria nenhuma, gente. O brilho que há em nós vem de Cristo. Ele diz nós também, ele não diz alguns, ele diz nós. Isso muda tudo, porque quando eu lembro que eu não fui alcançado por mérito, eu não tenho direito de tratar ninguém como caso perdido. Jesus nos envia para aqueles que estão perdidos, e não para massacrá-los. Se eu não entendo isso, eu não estou disposto a minimamente cumprir a missão do ID. Que crente eu sou? Eu não posso me sentir superior. Por isso, meus irmãos, um grande desafio para quem quer ser crente no meio das eleições de 2026 é pedir a Deus um ego transformado. E aí tem um verso 4, que é uma das viradas mais lindas do Novo Testamento. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, quando se manifestou a bondade de Deus. Não é porque não foi quando nós melhoramos, a gente se organizou. Eu tenho falado muito de goteira, acho que foi por isso que veio a goteira, né? 3 mensagens que eu falo de goteira. E aí veio a goteira. Foi porque a gente se organizou e consertou a goteira. Não foi porque a gente acertou na vida, né? Agora eu estou indo bem, eu estou organizado. Não é por isso não, meus irmãos. Como é que a transformação do nosso ego acontece? O texto diz de novo, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Irmão, isso aqui não é maquiagem de comportamento que Paulo está pedindo da gente, não. Ele não está falando, olha, você odeia o seu irmão, mas chega perto dele e fala, aleluia, vem cá, meu querido. Não, não é comportamento maquiado. Não é fingir tolerar a pessoa que é o teu vizinho, nem crente é. Não é isso para você ser bem socialmente aceito. Para o pastor Fábio falar, olha que legal esse crente. Meus irmãos, não é isso. Paulo fala de novo nascimento, de você se esmerar pelo poder do Espírito Santo para ser um crente, uma crente melhor. E o Espírito há de ajudar você, você pode conseguir. Deus não apenas nos ensina. Existem muitos cursos que você pode fazer, eu estou fazendo alguns cursos. Você pode aprender, né? Você pode entrar hoje numa faculdade online e começar amanhã. Você não pode aprender coisas? Mas Deus não apenas nos ensina. Pelo seu Filho, Ele, além de nos ensinar, Ele nos dá um novo coração. E segundo esse novo coração, você pode fazer aquilo que é impossível para homens que não têm Jesus. Não é apenas aprenda e siga nessa rota. Não é apenas seguir a lei, mas crer no Espírito Santo que mudou a tua vida e te habilitou para fazer aquilo que é impossível para os homens. Às vezes a gente pensa nisso só em milagres, mas quando nós precisamos pensar que os impossíveis para os homens são possíveis para Deus, Deus nos deu um novo coração, apto a amar os inimigos. Ou você não crê no que a palavra de Deus diz? 2 Coríntios 5,17 diz, as coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo. É difícil, mas é impossível? Não, para quem foi regenerado. Irmãos, eu quero ver o mar se abrir, eu quero ver milagres, curas acontecendo aqui. Você quer também? Eu quero, mas agora, ao pensar nesse ano, olhar para essa mensagem, o desafio de Tito e o desafio de pastor Fábio também aqui, de gerir ovelhas num tempo de eleição, eu tenho pedido a Deus ver o milagre em nosso meio de homens e mulheres regenerados, que se esforçam para viver em paz
com quem pensa diferente, especialmente na política. Esse é o milagre, esse é o abrir do mar que eu quero ver esse ano em 2026. Não que outras coisas não possam acontecer, né? Mas às vezes a gente só pensa em grandes situações, mas não consegue deixar de odiar o irmão. Eu peço a Deus, membros que se calem, guardem a língua quando poderiam ferir, porque pensam, eu preciso preservar a comunhão, quando vai ser talvez muito mais fácil romper. Meus irmãos, isso é a graça em ação. Isso é o Evangelho, e o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. E o apóstolo Paulo conclui essa parte dizendo que nós fomos feitos herdeiros, vivendo à luz de uma esperança eterna. Irmãos, para viver tudo isso, a gente não pode pensar só no agora. Quem tem a esperança eterna não pode viver desesperado quando um governo vai mal. Não pode. Nós não podemos viver assim. Não quer dizer que a gente vai ser bobão. Nós vamos viver com firmeza, com convicções. Mas nós precisamos viver com mansidão também, com a temperança e com a paz de alguém que crê num tempo muito melhor, que não é nessa terra caída, mas numa terra regenerada, o céu. Irmãos, num tempo tão confuso, barulhento, estourando guerra toda hora, um tempo como esse, a igreja precisa anunciar a paz de quem confia em Jesus. Em um Jesus que reina, salva e voltará. Em que está a sua esperança? Não pode estar no hoje, e o mundo precisa saber disso. Amém? Para você praticar em casa. Chega em casa hoje, faz uma lista das coisas que você era antes da conversão, para ajudar você a lutar contra o ego grande. Lembra do quanto Deus fez por você. Anota lá, que pecados eu deixei para trás, às vezes até vícios. Olha o que Deus fez em mim, antes e agora. E depois você faz um propósito de oração, não por você, mas para te ajudar a lidar com seus irmãos. Não é só para você, me abençoa, mas para te ajudar a ter um coração mais manso ao lidar com seus irmãos quando você discorda deles. Nesse período de eleições também, quando você abrir o celular e ver uma notícia política, um post de alguém falando besteira, falando bobagem, faça algo muito simples, já anota aí, faltam alguns meses, não responda. Quero dizer uma coisa para você que talvez você não saiba. Você não precisa dar opinião sobre tudo. Não sei se algumas pessoas sabem. Eu acho que tem crente que acha que tudo que aparece na internet tem que ter uma posição. Não. Muitas vezes Jesus ficou em silêncio. Fecha o aplicativo em que você viu essa notícia. Ore brevemente, dizendo, Senhor, isso me entristece, isso me desespera, mas me ajuda a lembrar, a minha esperança não está aqui. E se esforce para ser paciente. E lembre-se que não serão seus posts que vão mudar essas pessoas, as suas respostas, mas talvez, se você apresentar Cristo a elas, elas possam ser transformadas. Jesus transforma vidas. E não vai ser xingando pessoas na internet que você vai cumprir este propósito. Nós somos enviados também, a graça nos envia para apresentar Jesus. E ele muda a vida de pessoas. Encontre no tempo de eleições um campo missionário. Enquanto crentes de várias igrejas vão estar se digladiando por prevalecerem com as suas opiniões pessoais, seja crente. E veja, os campos estão brancos. É agora, enquanto crentes dão mau testemunho, eu prevalecerei aqui, vou prevalecer com o Evangelho e não com bandeiras de partidos, e eu vou ser uma bênção. E talvez o Senhor Jesus use a sua vida para que muitos sejam salvos. E por fim, renove a sua esperança no céu. Eu queria ter tempo aqui, para ler Apocalipse 21 inteiro, mas eu vou deixar para você fazer isso em casa. Chega em casa, para você dar uma renovada a respeito de Maranata. Eu até falei com o pastor Fábio, vamos fazer um retiro Maranata? Poxa, falar sobre a volta de Jesus, falei com ele. Talvez nós estejamos precisando renovar as nossas esperanças na eternidade, meus irmãos. Então eu deixo como tarefa prática para a sua casa. Leia Apocalipse capítulo 21. Nós precisamos renovar o nosso coração porque Jesus ainda vai voltar. E talvez isso, ao renovarmos as nossas esperanças na eternidade, talvez isso faça a gente ser menos rabugento. Nesse tempo que é difícil, mas talvez isso nos faça lembrar que Jesus tem algo muito melhor para nós, porque esse mundo vai passar. Essa morada temporária, foi o que eu falei lá no sepultamento da irmã Giovana, Essa morada aqui é temporária, mas um dia nós seremos revestidos de um corpo perfeito, num lugar perfeito. E viveremos com Jesus para sempre. Quantos creem que Jesus vai voltar? Quantos creem que isso é esperança para você ter uma postura melhor, menos rabugenta nesses dias? Vamos colocar isso em prática?
Vamos ser igreja, uma igreja diferente nessas eleições também? Vamos viver diferente dos crentes de Creta? Não vamos ser cretinos, gente. Amém? E eu fico por aqui. Na quarta-feira eu vou continuar e vou encerrar essa série de mensagens. Eu espero que nós tenhamos aqui pessoas que acompanharam até esse momento, porque eu sei que essas pessoas nós seremos abençoados. Amém? Os músicos